Tem hora que as coisas ficam muito confusas e que você não faz ideia da origem daquilo ali, você começa a ficar revoltada. Você começa a pensar o que tem de errado na configuração da sua vida, que as coisas saem do controle. Desde dezembro eu tenho falado muito sobre perdão. É porque eu estou vivendo uma jornada onde eu preciso muito perdoar, me perdoar e entender em quais momentos eu preciso pedir perdão. Reconhecer as minhas falhas como falhas. Reconhecer que o que eu tentei fazer com boa intenção talvez não tenha sido recebido dessa forma do outro lado. Hoje eu quero mostrar para vocês que algum dos nossos comportamentos com a fonte, com a origem, pode estar acarretando algum dos problemas que a gente tem diariamente. Como você já sabe, esse é o nosso lugar. Esse é o espaço de nós filhas, de nós mães, da gente começar a entender a nossa jornada, ou talvez abandonar algumas jornadas que não são nossas. Eu sou Eridiane Américo e esse é o nosso podcast, Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Eu confesso que eu vou precisar estar no meio desse episódio para entender se hoje eu estou falando aqui como filha ou como mãe. Porque muitas vezes esse papel na minha vida ele se confunde. Até mesmo por eu ter sido mãe muito jovem, extremamente jovem. Eu era uma criança quando eu fui mãe. Eu tive que entender esse processo todo no decorrer do processo. E eu creio que até hoje algumas fichas para mim não caíram. Eu tenho um problema seríssimo com injustiça, com ingratidão. E eu vejo algumas pessoas que eu converso, que eu atendo, tendo problemas em se culpar, como eu me culpava muito por todos os resultados da minha vida ou aqueles que nem estavam na minha vida também. A gente tem essa mania de se culpar. Porém, eu quero te chamar para a consciência da autorresponsabilidade. É onde eu reconheço que existe um problema, eu reconheço que existe um sentimento, eu reconheço que eu posso, como adulta, começar a resolver este problema. Eu vi uma postagem de uma moça, eu creio que o nome dela seja Bruna Magda. Esse episódio de hoje é baseado nessa postagem que eu vi dela. Eu pensei muito no que eu li ali e faz total sentido para uma versão minha que eu carregava há muitos anos, porque eu sentia muita raiva da minha mãe. E eu percebia que as minhas filhas mais velhas também sentiam muita raiva de mim. Eu sentia raiva da minha mãe por eu não entender, porque eu não conseguia receber dela o amor que eu via ela dispensando a outras pessoas, as minhas irmãs mais novas, por exemplo. Eu sentia raiva dela porque eu sentia que ela deveria ter me protegido mais. Não sei se esse é seu caso, que talvez você sente que não foi protegida. Então eu sentia muita raiva, e essa raiva me fazia adoecer constantemente. Eu tinha muitos problemas de saúde. E eu sentia que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Em dado momento eu encontrei uma terapeuta extremamente séria que me ajudou a me conhecer, a me responsabilizar. Parar de falar que a culpa era da minha mãe, afinal de contas eu não tinha mais 12 anos, eu não tinha mais 13 anos. Eu era uma mulher de mais de 30 anos. Quando eu vi essa postagem da Bruna, dessa semana, eu percebi que era muito necessário nós começarmos a pensar um pouquinho sobre os nossos comportamentos, sobre a questão da autorresponsabilidade. E nessa postagem, a Bruna coloca ali: você nunca terá paz enquanto mudar a sua postura e tratar a sua mãe dessas 10 formas. O que ela traz pra gente são comportamentos diários na nossa vida e eles são automáticos. Muitas vezes guiado por ressentimentos, mágoas, traumas e raiva. Eu identifiquei dentro desses padrões de comportamento muitos dos comportamentos que eu tinha com a minha mãe. E o que acontece? Quando você desperta para aquilo que não fazia bem para você, você também desperta para aquilo que não fazia bem para os seus próprios filhos.
Aí que eu falo que às vezes a gente se confunde no papel de filha e de mãe também. Então, na minha cabeça ainda dava tempo de mudar, né? Como eu ia mudar, eu mudei minha mentalidade, eu mudei a minha postura, eu ia mudar a dinâmica da minha vida e, consequentemente, aquilo ia mudar todo o meu sistema. Muita coisa mudou. Porém, o que eu percebi, estudando, vivendo e com a minha própria experiência, você tem a consciência, quem está aqui neste momento é você. Não exija que o seu sistema mude. Pense e faça como você faz. É doloroso, às vezes você duvida até do que você está fazendo. É muito difícil você entender como que as coisas têm que ser tão difíceis, mas na verdade é porque eu acredito que não precisa ser tão difícil. Você vai sofrer muito por você entender certas coisas e tentar fazer as pessoas enxergarem essa sua nova versão, mas você não consegue. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando você vai saber que você alcançou seu objetivo? Quando mesmo diante das dificuldades, você entender quem você é e onde você está. E principalmente onde você quer chegar. Se você passou sua vida toda olhando para o retrovisor e culpando quem bateu na sua traseira, você perdeu muita vida aqui na frente. E foi isso que eu abandonei. Uma das coisas que eu decidi abandonar foi a necessidade de olhar quem estava batendo. E eu comecei a perceber que tinha muita vida pela frente. E eu comecei a viver. Então a Bruna coloca dessas 10 formas, a primeira: aceite-a como ela é. Sua mãe é humana, com falhas e virtudes. Honrá-la começa ao deixá-la ser quem é, sem tentar mudá-la ou corrigi-la. Imagina no meu caso, claro que você tem o seu cenário, você tem a sua vida do jeito que você conheceu desde a sua infância. Agora imagina tentar mudar uma criança que é mãe, uma mãe criança, né? Deveria ter sido muito complicado para as minhas filhas aceitarem a mim, me verem como mãe, me verem como autoridade na vida delas. E eu percebo que ainda existe essa dificuldade, mas quando a gente quer paz para a nossa própria vida, a gente tem que começar a liberar a nossa fonte. E qual que é a fonte da minha vida? A minha mãe. Qual que é a fonte da vida dos meus filhos? Sou eu. Então, quando eu me deparei com algumas questões aqui, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar que do mesmo jeito que eu criei o Filhas da Mãe para as filhas e para as mães, todos nós devemos ver tudo que a gente ouvir hoje, a gente pode olhar do lado de cá e do lado de lá. Eu adoro falar isso, é tanto do lado de lá quanto do lado de cá. O segundo ponto, reconheça o que recebeu, independente do que faltou. Ela te deu a vida, o maior presente. Agradecer por isso é um ato poderoso de honra. Entendeu? O que eu falei anteriormente sobre olhar para o retrovisor, sobre olhar o que está faltando, sobre olhar o que você não conseguiu. E aí eu não olho para frente e não consigo ver o que eu consegui. Exemplo, ontem a luz acabou. E veio à minha memória os momentos que acabava a luz e as minhas filhas eram todas pequenas e elas tinham muito medo. E eu com medo, eu tinha muito medo também, eu tinha muito medo escuro. Meu primeiro impulso era de fechar as janelas, trancar a porta, deitar com elas na cama delas e ler livrinho de historinha com uma luz que eu tinha, ou era de celular ou era de uma vela. E sempre tomando cuidado para não dormir e não pegar fogo na casa. Eu era uma criança e eu tive que aprender a defender as minhas filhas mesmo sentindo medo. Então, imagina se as minhas filhas conseguem entender que mesmo com medo, mesmo com inabilidades, eu consegui proteger elas. Da mesma forma que em momentos que eu também tinha essas inabilidades, eu não consegui proteger. Eu consegui ferir também, mas não era a minha intenção. Então, aceitar a vida que elas receberam, aceitar o que elas receberam de bom também, já seria uma grande honra e já estaria também abrindo os caminhos delas para muita coisa maravilhosa. Então, o terceiro ponto, para de julgá-la. O julgamento cria barreiras invisíveis. Substitua críticas por compreensão, mesmo quando discordar de suas escolhas. Agora eu vou falar da filha agora. Então, a minha mãe, ela vai fazer escolhas que nem sempre eu vou concordar. Mas quem sou eu para concordar?
Eu vou tentar sempre proteger, mas quem sou eu para proteger minha mãe? Quem me protege é ela. Eu posso tentar fazer o meu melhor, apoiá-la quando ela solicitar o meu apoio, mas jamais tentando substituir ela como mais importante. Sempre acreditando que por eu ser mais nova, por eu entender mais de alguma coisa, que ela seria inferior. Jamais. Jamais. É com amor, carinho e honra. E essa questão agora como mãe, eu falo o seguinte: como que é para uma filha aceitar uma mãe criança? Eu deveria ser irmã delas ou amiguinha de escola. E eu era quem estava carregando elas no colo. Como seria para as minhas filhas aceitar que aquela era a mãe que elas teriam, que elas tinham, que é a mãe que ela tem, então tá tudo bem para mim. É essa mãe que eu tenho orgulho dela. E assim a vida segue, você honrando a sua fonte. O que te deu a vida, você está aqui por isso. O quarto ponto, respeite o lugar dela. Ela é sua mãe, a fonte da sua existência. Tomar atitudes que colocam você acima dela desequilibra a relação. Quando a gente julga o que a mãe faz, o que a mãe é, o que a mãe tem, a vida que a mãe leva, quando a gente julga a mãe como errada, porque ela deveria... Ou seja, eu acredito numa dívida. Quando a gente olha para essa mãe defeituosa, eu estou julgando aquela mulher. Eu estou deixando de olhar para ela como minha fonte de vida. E tem aqueles filhos que, conforme a mãe vai envelhecendo, vai colocando ela como incapaz. Você é incapaz de ficar sozinha, incapaz de se cuidar, incapaz de tomar uma decisão, incapaz de pensar nas coisas de forma clara. Então, quando a gente tenta substituir esta pessoa que é de extrema importância, olha o desequilíbrio. Quem sou eu? Outro dia eu vi o Geraldo Rufino falando, o cara quer prestar serviço, concurso, quer fazer uma mentoria, quer ingressar em alguma coisa nova e não pergunta opinião não pede um conselho para a mãe, não foi nem opinião que ele disse, e o cara acha que não precisa do conselho da mãe porque a mãe é velha, porque a mãe está ultrapassada, porque a mãe cometeu erros na vida dela. Quem que essa pessoa pensa que vai conseguir na vida se ele acha que a própria mãe é obsoleta, que a própria mãe não tem valor, que não tem nada a agregar na vida dele? Então, o quinto ponto, ele fala de não a responsabilize por suas escolhas. O que você fez hoje é resultado das suas decisões. Liberá-la desse peso é essencial para a sua paz. Eu vou lembrar agora de todas as mãezinhas, como a minha mãe, que se culpou demais por cada erro, cada equívoco, por cada falha, por alguma coisa que não saiu bem, pelo choro dos filhos, pela falta de alguma coisa, pela ausência do pai, que tenta substituir, que tenta compensar, recompensar. Todas essas mães, eu falo por todas elas agora. Você, mãezinha, que sente culpa por ter que trabalhar. Se você não trabalhar, seu filho não vai ter o que comer, não vai ter essa estrutura que você dá a ele de vida. Você que sente culpa pelo seu filho parecer que te odeia, né? Porque às vezes a mãe sente também assim, eu falei tanto com meu filho, com a minha filha, que ele cresceu e me odeia. Ele tem dentro dele muitas informações que você não faz ideia. Neste momento, eu estou tentando lidar com um comportamento repetitivo das minhas filhas que eu não consigo entender. Por quê? Dentro do que eu entendi de vida e por eu ter sofrido muito ausências e muita coisa que eu acho que eu poderia ter sido protegida e como eu consegui protegê-las, eu não entendo a necessidade delas, mas só que a necessidade delas eu nunca ia conhecer, porque eu não tive o que elas tiveram. Eu não tive as minhas etapas, eu não tive meus fechamentos de ciclos. Eu nasci, cresci um tiquinho e me tornei mãe. Então, eu não tive a honra, eu não tive as experiências, eu não tive muita vida que elas tiveram dentro da vida delas. Então, quem sou eu para entender o que passa na cabeça delas? Se eu não conheço aquilo, eu não sei nem falar sobre aquilo. Então, não responsabilizar as mães pelas escolhas e as mães se perdoarem
Começa pelo auto-perdão. Você não fazia ideia, às vezes, do que estava fazendo, como eu. Muitas vezes, como uma mãe criança, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. E hoje, as sequelas dessa minha inabilidade e imaturidade, infantilidade materna, eu ainda tenho confusões dentro de mim de não entender questões que para mim são injustas e que não me honram. Então, como que a gente vai entender isso? Se perdoando é o primeiro passo. Eu vou me perdoar porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo e das consequências daquilo que eu estava fazendo. Quem sou eu para hoje julgar a menina mãe que eu fui? Eu não faria isso jamais, seria um ato de covardia. Então, pense sobre a sua autorresponsabilidade. Eu levei mais de 30 anos para parar de responsabilizar minha mãe pelas minhas escolhas. E quando eu passei a fazer isso, eu vou te contar uma coisa. Eu acho que até hoje a minha mãe não aprendeu a conviver com a minha versão que não a culpa mais, que não a julga mais, que não sente raiva dela mais. Mesmo eu tendo mudado a minha postura, mudado a minha consciência, eu tenho uma mãe que ela não se sente talvez amada por mim como eu amo, porque ela estava acostumada com uma filha que sentia raiva dela, que sentia mágoa e que culpava ela por tudo, literalmente tudo. Essa não sou eu mais. Eu sei disso, mas eu vou obrigar o meu sistema, a minha fonte, a entender? Não. Eu vou liberar dela aquela culpa no meu coração, na minha cabeça. E sempre quando eu puder eu vou falar, você não me deve nada. E eu já falei isso com minha mãe centenas de vezes, mas eu acho que ainda ela não é só eu, né? Ela tem outras 3 filhas, então ela tem uma carga emocional de dívida muito grande. E só ela pode se liberar dessa carga. Eu pude falar para ela, por mim, a senhora está liberada. Não me deve nada, pelo contrário, me deu muito. Então tem outro ponto que é ofereça cuidado sem substituir papéis. Se for necessário ajudá-la, faça com respeito, sem inverter os papéis de mãe e filha. Uma mãe idosa, por exemplo, uma mãe acamada. Você não é mãe dela, você é a filha que está cuidando, que está honrando esta mãe com cuidados, com carinho, com amor. Agora, achar que você, por ser mais jovem, mais forte, ter mais energia, que você pode substituir, tomar decisões, desrespeitar a vontade, desrespeitar o lugar dela, você está cometendo um equívoco muito grande que pode trazer consequências. Então, jamais substitua sua mãe. A filha, né, que às vezes toma o lugar da mãe na relação com o pai, que passa a ser maior do que a própria mãe dentro da relação dos pais, onde é ela que toma as decisões, é ela que é perguntada até pelo cardápio do domingo, é ela que é perguntada o que tem para pagar, o que tem que fazer. Não faça isso. Tome o seu lugar, dê à sua mãe o lugar dela, é um lugar de honra. É a mulher que está ali por você, mas também pelo marido dela. Não substitua. Jamais. Por nada. Você não tem essa necessidade, mas você tem essa escolha. Então, o próximo ponto: escolha suas emoções. Permita-se sentir amor e gratidão por ela. Mesmo que a relação tenha sido difícil, essas emoções fortalecem sua essência. Voltando à questão da raiva. Você tem que admitir que sente mágoa, que sente raiva, que doeu, que a ferida existe, para você aprender a curar, aprender a fazer daquilo uma outra história, contar outra história sobre aquilo. Existiu, aconteceu, mas e agora? Você não é a mesma pessoa, sua mãe não é a mesma pessoa. Eu volto a dar o meu exemplo. Como que eu posso hoje me responsabilizar de uma forma muito culposa, intencional, pelos erros ou equívocos que eu cometi aos 14 anos com o bebê no colo, aos 15, aos 16, aos 17, aos 18. Eu só fui ter consciência do que eu estava fazendo aos 30. Eu já era mãe há 15 anos. Então, aos 30 anos, eu tive uma consciência de uma responsabilidade pelos seres que eu estava ajudando a moldar para o mundo, que iam ser mães, que iam ser amigas, que iam ser esposas, que iam ser cidadãs. Foi quando eu estava com 30 anos, que eu pude perceber, e eu até agradeço um pouco por eu ter sentido esse peso só aos 30 anos, porque eu estava tão ocupada na sobrevivência, que se eu tivesse que me preocupar com mais alguma coisa tão nova, com
crianças no colo, eu não teria dado conta da sobrevivência. Eu não teria dado conta de mim, porque eu tive que me criar e criar as crianças também. Então isso hoje me traz paz. Eu me responsabilizo, mas me traz paz não me culpar tanto. Então aqui, ó, tem mais um ponto que é: liberte-se da mágoa. Guardar ressentimento só mantém você presa ao passado. O perdão é um caminho para se livrar e viver plenamente. Quando eu comecei esse episódio, eu falei sobre os 3 tipos de perdão. Quando você precisa perdoar alguém, quando alguém precisa do seu perdão, ou quando você precisa se perdoar. Então, qual nível de perdão que hoje você precisa ter? O que você precisa fazer? Então, liberte-se dessa mágoa, dessas coisas que aconteceram. Igual eu falo, hoje minhas filhas são adultas, eu falo o seguinte, um dia eu até brinquei, eu falei: nossa, cara, se você tiver raiva de mim, você é pior do que eu, porque você tem uma inteligência, uma liberdade, você tem uma vida tão linda e eu não tinha. Você seria pior do que eu, porque eu fiz inconsciente e você tá fazendo consciente. Naquele dia, eu não sei o que eu senti, se eu tava julgando pra cima dela ou se eu tava não sei. Eu sei que eu olhei pra mim e falei: chega de ser culpada por qualquer vento que bate. Me agradeça por você estar aqui. Fala: mãe, eu não faço ideia o que te custou eu estar aqui hoje, mas obrigada. E para de me cobrar uma dívida que eu nem sei qual que é. Porque, igual eu falei, eu agia na sobrevivência. Então, vem cá, a 9ª. Deixara viver como escolheu. O modo como ela conduz a vida dela, respeitar suas decisões, mesmo que você discorde, é uma forma de honrá-la. Então aqui, deixar ela viver como ela escolheu, a mãe. Deixar o modo como ela vive, que ela conduz a vida com ela. Deixar ela tomar as próprias decisões. O que eu mais vejo hoje em dia são os filhos julgando, condenando e dando opiniões que não foram pedidas. Que eu acho que ela deveria fazer isso, eu acho que ela deveria fazer aquilo. E agem como crianças pirracentas quando a mãe e o pai falam assim: deixa eu te falar uma coisa, a vida é minha, eu faço com o que eu quiser com ela. O dinheiro é meu, a casa é minha, a vida é minha. Dá licença, você tem sua vida, você tem sua família. Então eu vejo hoje adultos infantilizados quando ouvem um não, o limite dos pais. Que não, a vida é minha. Quem que você pensa que é? Você não tem juízo, eu vou te interditar. Então presta atenção em como você está conduzindo a sua vida, querendo conduzir a vida da sua mãe, ou até do seu pai também. Quem é você na fila do pão, meu amigo, minha amiga? Nós somos filhos, nós viemos dali. Quanta sabedoria e força precisou. Hoje, uma das coisas que me dá essa autonomia do auto-perdão é eu entender quanta sabedoria e força uma menina de 13 para 14 anos precisou ter. E depois essa menina com a criança no colo e ainda sendo criança, sem fazer ideia das consequências daquilo na própria vida e na filha do ser humano que ela estava segurando na mão. Hoje, eu tenho um orgulho danado daquela menina e direto eu vou visitá-la e falando: minha filha querida, aqui, deixa eu te falar um negócio, você é foda demais, você é isso tudo aqui, e a gente vai ser muito maior porque o que você fez não é qualquer uma que faria. Quantos convites para fazer coisas muito diferentes daquilo que você fez, principalmente o primeiro convite que foi me dado, a primeira opção que me deram foi: não vamos ter. É melhor. Mas a pessoa que falou isso comigo não estava pensando em mim, estava pensando nela. Eu não vou acabar com a minha vida. Então, quanta sabedoria e força e honra eu precisei ter, né? Olha que lindo, que orgulho de mim mesma. Então eu me permito sentir o que eu estou sentindo hoje. Eu me permito não gostar de muita coisa que eu não gosto hoje. E eu me permito ter a liberdade de escolher. Então o último ponto que ela colocou aqui, que a Bruna colocou, foi: viva a sua vida. Quando você assume o papel de filha e deixa sua mãe ser quem é, pode construir sua própria jornada com mais leveza e paz.
Honrar a sua mãe não significa concordar com tudo, mas conhecê-la como a pessoa que te deu a vida e, através disso, encontrar força para viver sua vida plenamente. Olha que lindo. Então, praticamente vai tomar conta da sua vida, que ninguém está te pedindo opinião, ninguém está te pedindo palpite aqui, não. E é verdade, eu tenho o Elton, como eu falo dele aqui de vez em quando, que ele fala que a gente invade, né, a vida das pessoas e vira e fala: ah, mas a minha mãe invade a minha vida, toma conta da minha vida, dá palpite no tudo. E quando eu vou atender uma pessoa dessa, e quando a gente vai fazer uma análise fria e olhando realmente para a relação e para as ações, o comportamento, a fala e tudo mais, geralmente é a filha que está invadindo a vida da mãe, que está querendo tomar conta, se empoderando ali, né? Eu sou sua filha, eu tenho direito. Que direito você tem sobre uma pessoa, sobre sua mãe? Você pode tentar desejar o melhor para ela, sabe? Você pode fazer um monte de coisa para honrar a vida dela e tudo que ela te deu. Mas o que você não pode é tomar posse da vida dela e ainda julgá-la, dizendo que ela interfere na sua vida, que ela atrapalha a sua vida, que ela te impede de ser feliz porque você tem que ficar tomando conta dela. Que se sua mãe não te desse o trabalho que ela dá, você seria mais feliz. E eu ouço isso diariamente. Que se minha mãe não me desse o trabalho que ela me deu, eu seria mais feliz. Se eu não tivesse que ter cuidado da minha mãe enquanto ela estava doente, hoje eu teria minha família. Se eu não tivesse que cuidar da minha mãe por causa das besteiras que ela faz, hoje eu teria uma carreira, eu seria uma mulher bem-sucedida. Então hoje, para essa reflexão, eu trouxe uma carta do meu baralho terapêutico das cartas para a mãe. Eu tirei aleatoriamente, mas veio bem a calhar com tudo que eu estou precisando falar para vocês e para mim mesma, para minha mãe, para minha filha. Hoje eu vou falar sobre a liberação da raiva. Porque tudo isso que a gente faz como comportamento vem de um sentimento, vem de um lugar que a gente às vezes não sabe o porquê e qual que é a origem dela. Muitas vezes é por da raiva. A gente quer retratação, reparação, vingança. A gente acha que é um alecrim dourado, mas muitas vezes a gente busca vingança da nossa própria mãe, sim. Fazendo ela sofrer. E ainda fala assim: é pouco, quando eu era pequena ela fez isso comigo, ela tá merecendo. Quantos de nós já não ouvimos essa fala? Então hoje essa carta fala do perdão e liberação da raiva. Perdão não para esquecer ou justificar o que aconteceu, mas para liberar o peso emocional da raiva. Olha que forte, né? Liberar o peso emocional da raiva. Então essa carta seria mais ou menos assim: mãe, carreguei muita raiva de você por tanto tempo. Raiva pelas coisas que disse e fez, pelas vezes em que me feriu e pelo amor que não consegui sentir vindo de você. Mas hoje percebo que continuar com essa raiva só me aprisiona mais. Você tem suas dores também. Eu não estou justificando o que aconteceu, mas escolho perdoar para liberar esse peso. Perdoo você pelas suas ações e também a mim mesma por carregar essa dor por tanto tempo. A partir de agora, eu me permito viver sem o fardo da raiva. Eu te perdoo e me libero com alívio, sua filha. Essa carta você pode tanto mentalizar, escrever. Ela é uma inspiração para você escrever sua própria carta. Através dessa consciência nova que eu posso liberar perdão, eu posso liberar da raiva, você começa um novo caminho, escrever nova história. E falar da sua história de uma forma diferente, que é uma coisa que eu decidi. Eu quero aprender a contar a minha história de uma forma inspiradora e transformadora. Não com dor, não com raiva, não com mágoa. Porque a minha história inspira. A minha história me inspira. Quando eu tô ficando fraca, quando eu tô ficando triste, eu lembro dessa menina que eu contei para vocês. Sem saber o que estava acontecendo, o que estava fazendo e as consequências do que estava fazendo. Eu fiz. Com uma coragem que hoje para muita coisa eu não tenho. Então, aprenda a contar a sua história. Aprenda a olhar para você de onde você deveria estar. Você é filha.
E se você se colocar no seu lugar, você vai conseguir ser uma mãe extraordinária. Você vai conseguir ser uma esposa extraordinária. Você vai conseguir ser uma profissional extraordinária e uma mulher extraordinária. E é isso que eu tenho certeza que você quer. Você está repetindo a vida toda, eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz, mas está produzindo a própria infelicidade, invadindo a vida de quem te deu a vida. Então, com essas novas percepções e novas ideias, novos insights vão surgindo, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem e um grande beijo. E se você quer conhecer um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, eu tô lá no @mulherqueexiste, tô no Spotify, tô no YouTube, @mulherqueexiste ou Pod Filha da Mãe. Compartilha, curte, começa a seguir, coloca ali, se inscreve no canal lá do YouTube, se inscreve em tudo que você puder se inscrever, para você ficar por dentro de todos os nossos assuntos. Todas as semanas, conteúdo novo, um episódio novo para você, minha querida filha da mãe.